Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar mais uma palavra de Deus com você. Conhecer a obra de Deus hoje, conhecer a obra de Deus nesse tempo, é, em sua maior parte, conhecer qual é o principal mistério de Deus encarnado nos últimos dias. O que ele veio fazer na Terra. Mencionei anteriormente em minhas palavras que Deus veio à Terra durante os últimos dias para estabelecer um exemplo antes de partir. Como Deus estabeleceu esse exemplo? Ele o fez proferindo palavras, operando e falando por toda a terra. Essa é a obra de Deus nos últimos dias. Ele apenas fala para que a terra se torne um mundo de palavras, para que cada pessoa seja suprida, esclarecida pelas suas palavras, e para que o espírito do homem ele seja despertado e ele ganhe clareza sobre as visões durante os últimos dias. Deus encarnado chegou à terra, principalmente para proferir palavras. Quando Jesus veio, ele difundiu o evangelho do reino do céu e realizou a obra da redenção da crucificação. Ele encerrou a era da lei, aboliu tudo que era velho. A chegada de Jesus concluiu a era da lei e inaugurou a era da graça. A chegada de Deus encarnado nos últimos dias, hoje, encerra a era da graça. Ele veio hoje principalmente para proferir suas palavras, para usar a palavra, para aperfeiçoar, eliminar e esclarecer o homem e remover o lugar do Deus vago dentro do coração do homem. Esta não é a etapa da obra que Jesus realizou quando ele veio. Quando Jesus veio, ele realizou muitos milagres. Curou enfermos, expulsou demônios, realizou a obra da redenção, da crucificação. Como consequência, em suas noções, as pessoas acreditam que é assim que Deus deveria ser. Depois, quando Jesus veio, ele não realizou a obra de remover a imagem do Deus vago no coração do homem. Quando ele veio, ele foi crucificado. Curou os doentes, expulsou os demônios e difundiu o evangelho do reino do céu. Em um aspecto, a encarnação de Deus nos últimos dias remove o lugar ocupado pelo Deus vago nas noções dos homens, de modo que não existe mais a imagem do Deus vago no coração do homem. Por meio de suas palavras reais e de sua obra real, seu movimento por toda a terra e a obra excepcional, real e normal que ele realiza hoje entre os homens, ele faz com que o homem conheça a realidade de Deus e remova o lugar do Deus vago no coração do homem. Em outro aspecto, Deus, ele usa palavras ditas por sua carne para completar o homem e realizar todas as coisas. Essa é a obra que Deus realiza hoje nos últimos dias. O que vocês deveriam saber? Primeiro, a obra de Deus, ela não é sobrenatural. E vocês não devem abrigar noções sobre isso. Em segundo lugar, vocês devem entender a obra principal que Deus encarnado veio realizar desta vez. Ele não veio curar os doentes, e nem expulsar demônios, e nem realizar milagres, e também não veio difundir o evangelho do arrependimento ou conceder redenção ao homem. Isso porque
Jesus já realizou essa obra no passado. E Deus, ele não repete a mesma obra. Hoje, Deus, ele veio para encerrar a era da graça e banir todas as práticas da era da graça. O Deus prático, hoje, ele veio principalmente para mostrar que ele é real. Quando Jesus veio, ele proferiu poucas palavras. Ele principalmente exibiu milagres, realizou sinais e maravilhas, curou os doentes, expulsou demônios. Ou então, falou de profecias para convencer as pessoas e fazer com que elas vissem que ele realmente era Deus e era um Deus desapaixonado. Em última análise, ele completou a obra da crucificação. O Deus de hoje não mostra sinais e maravilha, e nem cura os doentes, nem expulsa demônios. Quando Jesus veio, a obra que ele realizou representou uma parte de Deus. Mas desta vez, Deus veio para realizar o estágio da obra que é devido, pois Deus não repete a mesma obra. Ele é o Deus que é sempre novo e nunca velho. Assim, tudo que você vê hoje são as palavras e a obra do Deus prático. Deus encarnado dos últimos dias, ele veio hoje principalmente para proferir suas palavras, para explicar tudo o que é necessário para a vida do homem, para apontar aquilo em que o homem deve entrar, para mostrar ao homem as noções de Deus e para mostrar aos homens a sabedoria, a onipotência e a maravilha de Deus. Por meio das palavras, forma pelas quais Deus fala, o homem agora vê a supremacia de Deus, a sua magnitude e, além disso, a humildade e a ocultabilidade de Deus. O homem vê que Deus é supremo, mas que ele é humilde, oculto e que pode se tornar o menor de todos. Algumas das palavras são faladas diretamente da perspectiva do espírito, algumas diretamente da perspectiva do homem e algumas da parte da perspectiva da terceira pessoa. Nisso já se pode ver que a forma da obra de Deus ela varia muito. E é por meio das palavras que ele permite que o homem a veja. A obra de Deus durante os últimos dias é também normal, quanto real. E assim, o grupo de pessoas nos últimos dias é submetido a maior parte de todas as provações por causa da normalidade e da realidade de Deus. Todas as pessoas entraram nessas provações. Que o homem tenha decidido as provações de Deus e por causa da normalidade e da realidade de Deus, durante a era de Jesus, não houve noções nem provações, porque a maior parte da obra realizada por Jesus estava de acordo com as noções do homem. As pessoas o seguiam e não tinham noções sobre ele. As provações de hoje são as maiores e jamais enfrentadas pelo homem. E quando se diz que essas pessoas saíram da grande tribulação, esta é a tribulação e a que se refere hoje. Deus ele fala para criar fé, amor, aceitação de sofrimento e obediência nessa pessoa. As palavras faladas por Deus encarnado nos últimos dias são ditas de acordo com a natureza, a essência do homem, como o comportamento do homem e como aquilo em que o homem deveria entrar hoje.
Suas palavras são tantas reais como normais. Ele não fala do amanhã e nem olha para o ontem. Ele fala apenas daquilo em que se deveria entrar, que se deveria ser posto em prática e compreendido hoje. Se durante o dia de hoje surgisse uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes, realizar muitos milagres, e se essa pessoa afirmasse que ele é Jesus que veio, então isso seria uma fraude produzida pelos espíritos malignos que imitam Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluída. E Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. A obra de Deus é irreconciliável com as noções do homem. Por exemplo, o Antigo Testamento prediz a vinda de um Messias. E o resultado dessa profecia foi a vinda de Jesus. Isso já tendo acontecido, seria errado se outro Messias viesse novamente? Jesus já veio uma vez. E seria errado se Jesus viesse novamente desta vez? Existem um nome para cada era. E cada nome contém a característica daquela era. Nas noções do homem, Deus deve sempre mostrar sinais e maravilhas. Deve sempre curar os doentes, expulsar demônios e deve sempre ser igual a Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se durante os últimos dias, Deus ainda mostrasse sinais e maravilha e ainda expulsasse demônios, curasse doentes, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra e a obra de Jesus não teria significado nem valor assim. Deus realiza um estágio da obra em cada era. Uma vez que cada estágio de sua obra foi concluído, logo ele é imitado por espíritos malignos. E depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus já adota um método diferente. E uma vez que Deus completou um estágio da sua obra, ele é imitado por espíritos malignos. Isso deve estar claro para você. Porque a obra de Deus hoje é diferente da obra de Jesus. Porque Deus hoje não mostra sinais e maravilhas, não expulsa demônios, não cura os doentes. Se a obra de Jesus fosse a mesma que a obra realizada durante a era da lei, poderia ele ter representado o Deus da era da graça? Ele poderia ter completado a obra da crucificação? Se, como na era da lei, Jesus tivesse entrado no templo e guardado o sábado, ele teria sido perseguido por ninguém? Ele teria sido abraçado por todos? Se fosse assim, ele poderia ter sido crucificado? Ele poderia ter completado a obra da redenção? Qual seria o sentido se Deus encarnado dos últimos dias mostrasse sinais, maravilhas como Jesus? Somente se Deus realizar outra parte da sua obra nos últimos dias, a qual representa a parte do seu plano de gerenciamento, o homem poderá ganhar um conhecimento mais profundo de Deus. E somente então o plano de gerenciamento de Deus poderá ser completado. Nos últimos dias, Deus, ele veio principalmente para proferir palavras. Palavras
Ele fala da perspectiva do Espírito, da perspectiva do homem e da perspectiva da terceira pessoa. Ele fala de maneira diferente, usando uma maneira para um período de tempo. E ele usa um método de falar para mudar as noções do homem, remover a imagem do Deus vago no coração do homem. Esse, meu irmão, é a principal obra realizada por Deus. Porque o homem acredita que Deus veio para curar os doentes, expulsar os demônios, realizar milagres e conceder bênçãos materiais ao homem. Deus realiza esse estágio da obra, a obra de castigo e julgamento, a fim de remover tais coisas das noções dos homens, para que o homem possa conhecer a realidade e a normalidade de Deus, e para que a imagem de Jesus possa ser removida do seu coração e substituída por uma nova imagem de Deus. Assim que a imagem de Deus dentro do homem envelhece. Ela não se torna um ídolo. Quando Jesus veio e realizou aquele estágio da obra, ele não representou a totalidade de Deus. Ele realizou alguns sinais, maravilhas, falou algumas palavras e foi crucificado no final. Ele representou uma parte de Deus. Ele não poderia representar tudo o que Deus é, mas representou Deus ao fazer uma parte da obra de Deus. Isso é assim, porque Deus é tão grande e tão maravilhoso e é insondável. E porque Deus apenas realiza uma parte da sua obra em cada era. A obra realizada por Deus durante esta era é principalmente a provisão das palavras para a vida do homem, a exposição da natureza, a essência, o caráter corrupto do homem e a eliminação de noções religiosas, dos pensamentos feudal e do pensamento antiquado. O conhecimento e a cultura do homem devem ser purificados por meio da exposição através da palavra de Deus. Nos últimos dias, Deus utiliza a palavra e não sinais e maravilha para aperfeiçoar o homem. Ele usa a sua palavra para expor o homem, para julgá-lo, para castigá-lo e para aperfeiçoá-lo, a fim de que, nas palavras de Deus, o homem venha a ver a sabedoria, a amabilidade de Deus e venha a entender o caráter de Deus, de modo que, por meio das palavras de Deus, o homem contempla os feitos de Deus. Durante a era da lei, Jeová conduziu Moisés para fora do Egito com suas palavras e proferiu algumas palavras aos israelitas. Naquela época, uma parte dos feitos de Deus foi esclarecido. Mas por que o calibre do homem era limitado e nada poderia completar o seu conhecimento? Deus continuou a falar e a operar na era da graça. O homem, mais uma vez, viu parte dos feitos de Deus. Jesus pôde mostrar sinais, maravilhas, curar os doentes, expulsar os demônios e ser crucificado. 3 dias depois disso, ele ressuscitou. Apareceu na carne diante do homem. Deus. O homem não sabia mais do que isso. O homem sabe tanto quanto lhe é mostrado por Deus. E se Deus não mostrasse nada mais ao homem,
Então, tal seria a extensão da delimitação do homem por Deus. Assim, Deus continua a operar para que o homem conheça, para que o homem tenha conhecimento do homem sobre ele e possa então se tornar mais profundo, para que o homem também venha a conhecer gradualmente a essência de Deus. Nos últimos dias, Deus utiliza suas palavras para aperfeiçoar o homem, seu caráter corrupto, e é revelado pelas palavras de Deus. Suas noções religiosas, elas são substituídas pela realidade de Deus. Deus encarnado nos últimos dias, ele veio principalmente para cumprir as palavras. As palavras se tornam carne, a palavra vem para a carne e a palavra aparece na carne. E se você não tem completo conhecimento disso, então ainda não são capazes de ficarem firmes durante os últimos dias. Deus pretende principalmente realizar um estágio da obra em que a palavra aparece na carne. E essa é uma parte do plano de gerenciamento de Deus. Assim, o conhecimento de vocês deve ser claro, independentemente de como Deus opera. Deus não permite que o homem o delimite. Se Deus não realiza essa obra durante os últimos dias, o conhecimento do homem sobre ele não poderia ir mais longe. Você só saberia que Deus pode ser crucificado e pode destruir Sodoma. E que Deus, o Senhor Jesus, pode ser ressuscitado dentre os mortos e aparecer para Pedro. Mas você nunca diria que as palavras de Deus podem realizar tudo e conquistar o homem. Somente experimentando as palavras de Deus, você pode falar de tal conhecimento. E quanto mais da obra de Deus você experimenta, mais completo se tornará o seu conhecimento sobre ele. Só então você deixará de limitar Deus dentro de suas próprias noções. O homem vem a conhecer Deus ao experimentar sua obra. Não existe outra maneira correta de conhecer a Deus hoje. Há muitas pessoas que não fazem nada além de esperar para ver sinais e maravilhas e o tempo dos grandes desastres. Você acredita em Deus ou acredita nos grandes desastres? Quando os grandes desastres chegarem, será tarde demais. E se Deus não enviar grandes desastres, então ele não é Deus. Você acredita em sinais e maravilhas ou você acredita no próprio Deus? Jesus não mostrou sinais e maravilhas quando foi ridicularizado por outros? Mas ele não era Deus? Você acredita em sinais e maravilhas ou acredita na essência de Deus? As opiniões do homem sobre a crença em Deus estão erradas. Jeová falou muitas palavras durante a era da lei, mas até hoje, algumas delas ainda não foram cumpridas. Vocês podem dizer que Jeová não era Deus? Hoje, deveria estar claro para todos vocês que nos últimos dias é especialmente o fato de que a palavra ela se torne carne, que realizada por Deus, ela é realizada por Deus, por meio da sua obra real na terra. Ele faz com que o homem o conheça e se envolva com ele e veja seus feitos reais. Ele faz com que o homem veja claramente
que ele é capaz de exibir sinais e maravilha e que também existem momentos em que ele é capaz de fazê-lo. Existe momento também que ele é incapaz de fazê-lo. Isso depende da era. Desse modo, você pode ver que Deus não é incapaz de mostrar sinais e maravilha, mas em vez disso, ele se muda. Seu modo de operar de acordo com a sua obra a ser feito é de acordo com a era que estamos. No estágio atual da obra, ele não mostra sinais e maravilha. O fato dele ter mostrado alguns sinais e maravilha na era de Jesus foi porque a sua obra naquela era foi diferente. Deus não realiza aquela obra hoje. E algumas pessoas acreditam que ele é incapaz de mostrar sinais e maravilha. Ou então pensam que ele não mostra sinais e maravilhas, ele não é Deus. Isso não é uma falácia. Deus é capaz de mostrar sinais e maravilha, mas ele está operando em uma era diferente agora. E assim ele não realiza tal obra, porque esta é uma era diferente e porque esta é um estágio também diferente da obra de Deus. Os feitos ilusionados por Deus também são diferentes. A crença do homem em Deus não é a crença em sinais e maravilhas, nem a crença em milagres, mas a crença em sua obra real. Durante a nova era, o homem vem a conhecer Deus por meio da maneira como ele opera. Esse conhecimento produz no homem a crença em Deus, quer dizer, a crença na obra e nos feitos de Deus. Nesse estágio da obra, Deus fala principalmente. Não espera ver sinais e maravilha. Você não verá nenhum, pois você não nasceu durante a era da graça. Se tivesse nascido naquela, poderia ter visto sinais e maravilha. Mas você não nasceu nos últimos dias e assim você vê apenas a realidade e a normalidade de Deus hoje. Não espere ver o Jesus sobrenatural nos últimos dias. Você só pode ver o Deus prático, encarnado, que não é diferente de qualquer ser humano normal em cada era. Deus elucida feitos diferentes. Em cada era, ele elucida parte dos seus feitos de Deus. E a obra de cada era representa uma parte do caráter de Deus e uma parte dos feitos de Deus. Os feitos que ele elucida variam com a era em que ele opera, mas todas elas proporcionam ao homem um conhecimento de Deus que é mais profundo, uma crença em Deus que é mais realista, mais verdadeira. O homem acredita em Deus por causa de todos os feitos de Deus, porque Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, porque ele é todo poderoso e insondável. Se você acredita em Deus porque ele é capaz de realizar sinais e maravilha e pode curar os doentes, expulsar demônios, essa sua visão é errada. E algumas pessoas lhe dirão: os espíritos malignos também não podem fazer essas coisas? Isso não é o equivale a confundir a imagem de Deus com a do Satanás? Hoje, a crença do homem em Deus é por causa de seus muitos feitos e da grande qualidade da obra que ele faz. As muitas formas pelas quais ele fala. Deus utiliza suas declarações para conquistar o homem, aperfeiçoá-lo. O homem acredita em Deus
por causa de seus muitos feitos, não porque ele é capaz de mostrar sinais e maravilha. As pessoas só conhecem Deus testemunhando os seus feitos. Somente conhecendo os feitos reais de Deus, como ele opera, que método sábio ele utiliza, como ele fala e como ele aperfeiçoa o homem. Apenas conhecendo esses aspectos é que você pode compreender a realidade de Deus e entender o seu caráter, saber do que ele gosta, o que ele detesta e de como ele opera no homem. Ao entender os gostos e os desgostos de Deus, você pode diferenciar o que é positivo e o que é negativo. E por meio do seu conhecimento de Deus, existe progresso real em sua vida. Resumindo, você deve ganhar um conhecimento da obra de Deus. Deve corrigir seu ponto de vista sobre a crença em Deus. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. Não se esqueça disso. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Que Deus lhe proteja. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá.